Povo de Deus, nação eleita, quero saudar cada um de vocês com a paz do Senhor. Dizer que com muita alegria estamos aqui para compartilhar mais uma escola bíblica. E agora na lição 7, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Você sabe que estamos estudando sobre o livro de Efésios e tem sido um livro de grande importância para todos nós. Tem trazido conhecimento, tem revelado uma vontade de Deus que talvez muitos não conheciam. Aqui temos falado sobre pecado, temos falado sobre a separação do Criador e a criatura, a necessidade de um sacrifício, de um cordeiro perfeito. Temos falado aqui sobre justificação, reconciliação, que é o que vamos falar mais nessa aula. A obra salvífica de Jesus Cristo, a graça divina, enfim, é muita coisa do livro de Efésios. Eu quero que você se detenha um pouco. Vale a pena crescer, vale a pena ser mais saudável espiritualmente na presença do Senhor. Só um pouquinho do seu tempo e da sua atenção, porque vale a pena se alimentar de Deus. Pois bem, a nossa lição número 7, ela tem um texto áureo que fala assim, se encontra lá no livro de Efésios 2,14, que nós ainda iremos ler. Diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, assim foi a obra do Senhor na nossa vida. Lá na frente nós estudaremos mais sobre o que exatamente Efésios 2,14 quer nos falar. Vamos falar sobre o que é, quem são esses povos que ele fez um, que parede é essa que foi derribada, que estava no meio entre homem e Deus. Vamos se aprofundar um pouco, eu convido você a continuar conosco. Essa lição ela tem como verdade prática a seguinte sentença: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então aqui recebemos graça, não foi qualquer graça, foi uma graça divina, mudando a nossa conciliação, é o que nós vamos ver, e o que é mudando a nossa situação, melhor falando. E qual era a nossa situação? Nós estávamos presos à condenação eterna, presos ao pecado, presos a uma dívida impagável, mas aí fomos libertos desse pecado, perdoados, aqui tem dizendo, e salvos da condenação, né? E ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, a leitura bíblica está aqui no livro de Efésios, do 2 ao 14. Então, você pode ler, pegar a sua Bíblia, Efésios 2 ao 14. E diz assim a palavra do Senhor: porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Com Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dele. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Coisa maravilhosa, né? Em nome de Jesus. Vamos adiante e, com o decorrer da nossa lição, falaremos um pouco mais desse texto aqui lido. Vamos falar
dessa inimizade que existia entre Deus e o homem, explicar essa paz. Que paz é essa? E o que é isso que Cristo fez, um novo homem? E evidenciar que pela cruz fomos reconciliados, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que existia uma inimizade. Como vimos na lição anterior, o antigo quadro desolador acerca dos gentios. Quem eram os gentios? Eram as pessoas, as cidades, as nações que não eram judaicas, judias. Elas, como se elas estivessem fora do plano de Deus. Era isso que o judeu entendia. Era isso que as pessoas entendiam. Isso era o entendimento dos judeus como dos gentios. Deus é dos judeus e nós servimos a outros deuses. Jesus veio justamente quebrar essa parede que a religião separava. Jesus veio justamente fazer essa ponte, tá certo? Então, nesta lição, veremos que houve essa mudança. Então, que mudança foi essa? Se antes o pecador estava numa situação caótica, numa situação na lama, no lixo, de perdição terrível, desoladora, né? Perdida, como diz aqui, Cristo vem e muda essa condição. Foi a obra de Cristo. Então a gente vai ver nessa lição que Deus fez tudo isso por mim e por você. Tirou do lixo, da lama, da situação caótica, como diz aqui, da situação desoladora, da situação perdida, da situação sem rumo, sem direção, desacreditada, esquecida. E ele faz tudo isso, né? Na cruz do Calvário, ele nos concede uma ponte para um homem novo. E mais do que isso, quando Jesus começar a trabalhar na sua vida, entenda, a obra dele não para, ele faz para fazer. Ele é aquele que faz e aperfeiçoa a obra dia a dia. Ele faz para fazer, ele não parou de fazer. Diz que além de tirar a gente do lixo, ele ainda a gente vai ver aqui que ele nos convoca, nos instiga, nos posiciona, ele nos incentiva a ser propagador de um ministério de conciliação. A gente vai ver o que é isso. É um ponto central dessa lição. Você já percebeu qual é o ponto central dessa lição? Já percebeu que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Ao final dessa lição, eu quero que você tenha isso em mente. Foi Cristo e foi na cruz que ele desfez essa inimizade. O homem não pode salvar-se por si próprio. O homem não pode andar nos seus próprios caminhos, fazendo as suas próprias vontades. Existe uma direção, existe uma vontade, existe um Criador e existe a criatura. A criatura não pode mandar em si mesma, porque a criatura tem que obedecer o Criador. E é isso que a gente vai estudar. E Cristo providenciou essa reconciliação, porque a criatura queria andar com as suas próprias pernas, mas o Criador queria que a criatura andasse na sua vontade. E sempre a vontade do Criador vai prevalecer, tá bom? Então Cristo ele veio para que a vontade do Senhor prevalecesse na minha e na sua vida. Então ele desfez esse mal entendido. Ele desfez esse caminho do homem perdido. Ele abriu a porta da salvação e fechou a porta da condenação. E aí quando o Criador resgata a criatura, como eu já falei, que ele tira ele do largo da lama, quando ele tira ele do local onde ele perecia, do lixo, ele nos limpa, ele tira as nossas vestes sujas, nos lava, coloca vestes limpas, coloca uma mitra na nossa cabeça, muda o nosso nome e
nos faz, agora que a gente vai ver lá na frente, membros da família celestial, cidadãos celestiais, como a gente leu aqui. E mais do que isso, ele nos convida a sermos embaixadores a proclamar esse novo evangelho. Quando um país quer mandar um representante para representar aquela nação em outro país, ele escolhe uma pessoa qualificada. Aquela pessoa vai estudar direito, aquela pessoa vai estudar relações internacionais, aquela pessoa vai aprender línguas, costumes do país onde ela está indo, aquela pessoa ela se capacita, aquela pessoa ela não pode ir de qualquer jeito. Uma nação não manda um representante para outra nação que seja qualquer pessoa. Tem que ser alguém preparado, alguém capacitado, alguém que tenha postura, alguém que tenha um forte alinhamento com os pensamentos da nação em qual ele representa. É por isso que você não pode ser de qualquer jeito. Por isso que você não pode ser um ignorante à palavra do Senhor. Por isso que você não pode estar alheio àquilo que Deus estabelece como mandamento. Por isso que você tem que saber qual é a vontade de Deus, como ele procede, como ele age, o que ele gostaria que fosse dito. Por isso que aquele que é embaixador do Senhor tem que estar com a palavra na ponta da língua, para não ser envergonhado, para quando for preciso ele abrir, e quando ele abrir sua boca, e quando ele abrir a boca, as pessoas vejam que é Deus falando por ele. Por isso que você, embaixador, tem que se capacitar. Por isso que você, embaixador, tem que ser uma pessoa diferente. Por isso que você, embaixador, você carrega uma responsabilidade. Porque somos embaixadores da parte de Cristo. Quando você era do mundo, você andava de qualquer jeito, fazia o que queria. Agora não. Agora você tem um sobrenome. Precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam dos seus pecados, assim como você foi resgatado, embaixador. Agora você vai ser formador de outros embaixadores, para que eles se reconciliem com Deus. Como eu tinha dito, não estava tudo normal. É o que a lição vem nos ensinar. A lição ele vem nos chamar a atenção que antes de surgir esses novos embaixadores, essa inimizade ela tem que ser rompida, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser desfeita. Ela tem que, no lugar da inimizade, Deus precisa construir a amizade entre o Criador e a criatura. Então, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez essa inimizade. O que é que existia até então, Paulo escrever essa carta? Existia o exclusivismo religioso dos judeus, né? o que criou essa inimizade entre os judeus e as outras nações. Como eu disse, a lei dizia que Deus era só para os judeus. O plano divino era só para os judeus. O sacrifício era só para os judeus. Só entrava no átrio, lá onde era feito os sacrifícios de sacrifícios pelo perdão, pelos pecados, os judeus. Só entrava lá no templo um judeu da tribo de Levi, da descendência de Arão. Um sumo sacerdote não podia ser qualquer um. Então existia esse exclusivismo religioso, porque a religião ela não salva. A religião ela separa homens. E Jesus ela veio para quebrar isso. Então vamos ver que Cristo fez para dar fim a esse conflito, essa briga, esse desentendimento, esse litígio entre os homens. O que a gente leu, versículo 14 e versículo 15. Então a parede de separação entre os homens era essa a parede. Essa analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, que Paulo vem falar aqui quando escreveu a carta, a estrutura ela fazia ela dava o exclusivismo religioso ao povo judeu.
Quem era judeu podia ir até o templo. Quem não era judeu não podia ir até o templo. Quem era judeu podia falar nas sinagogas. Quem não era judeu não era bem visto nas sinagogas, porque eles se achavam melhores. Lembra dos escribas? Lembra dos fariseus? Jesus disse, não sede como os escribas e os fariseus, que ficam nas esquinas, em pé, orando em voz alta, né? E diz assim, se auto-justificando. Aí Jesus ensina, né? Quer que Deus te escute? Quer que a sua oração seja ouvida? Entra em secreto no teu quarto. Fala com o teu Senhor em secreto. E Ele te ouvirá em secreto. Não adianta a aparência de religião, a aparência de religioso, a aparência de quem faz, se Deus conhece o íntimo. O plano de Deus é para todas as nações. Jesus Cristo, ele é o ser universal, a ponte universal que liga qualquer ser humano a Deus, seja lá o seu estado. É isso que você tem que pregar, tem que viver, tem que ensinar, tem que acreditar, tem que propagar. Ele fala justamente aqui, como a gente vê aqui, a muralha, né? A muralha entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia esse muro de pedra, né, proibindo o acesso de estrangeiros. Só quem podia passar esse muro eram os judeus. Quem podia entrar no átrio do templo era os judeus. Só quem podia sacrificar era os judeus. A gente já ouviu, né? Quem nunca ouviu falar, não, porque eu sigo a Jesus, eu vou ser salvo, você é pecador, você vai para o inferno. Ei, você não é juiz. Você é embaixador. Embaixador leva a mensagem, leva as boas novas. Possa ser que a mensagem seja uma mensagem dura, possa ser. Às vezes é bom, precisamos de uma mensagem dura, como a mensagem de João Batista que dizia: arrependei-vos do pecado. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista pregava assim. Mas João Batista, ele era um embaixador. Mas ele dizia mas João Batista, ele não levava só a mensagem dura, mas ele levava essa mensagem de arrependimento e que convencia os homens e ele dizia: batizai-vos. E ele levava o batismo, tentando reconciliar até então aqueles judeus que viviam dentro de uma religião. Muitos estão dentro de religião, mas estão perdidos pela sua arrogância e ignorância, achando que ao exterior salva. E os judeus excluíam as nações estrangeiras. As pessoas sedentas a Deus. Eles faziam a seletividade. Cristo veio acabar com isso. Então, não pregue isso. Cristo é para todos. Veio para salvar a todos. Essa muralha, esse muro já foi derribado. Então, o apóstolo declara em Cristo, que em Cristo, olha só, foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Quero dizer para você, aquilo que separa você de Deus já caiu por terra. Em nome de Jesus, já caiu por terra todo pecado, toda corrente, toda porta fechada na tua casa, nos teus familiares, no teu marido, na tua esposa, no teu coração. Cristo derribou esse sentimento de culpa, esse sentimento de distanciamento do Senhor. Ele está batendo aqui na sua porta hoje. Vai adentrar na sua casa, vai bater na sua porta. Diz que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e com ele cearei, e ele comigo. Em nome de Jesus. E ele derrubou as paredes. Vai haver salvação na tua casa. Essa barreira era tanto literal, existia esse muro, como espiritual, é o que estamos falando. Mas Cristo, a cruz do Calvário, desfez, derrubou. Vamos dizer assim, a compreensão desse
conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, né? A lei mosaica ela tinha o seu aspecto moral, cerimonial e civil. Ela trazia leis que estabeleciam o padrão de moralidade, comportamento, moralidade, seu padrão como cidadão, leis que traziam um padrão de comportamento entre os cidadãos naquela época e as obrigações civis. Mas era uma lei só, tá bom? Então, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então, a lei, ela servia para estabelecer ao cidadão, cidadão que era judeu, as suas obrigações civis. A lei judaica, a sua parte que me traz o aspecto civil, não me serve, eu não sou judeu. Servia para eles naquela época. A parte da lei que traz aspecto de obrigações morais, essa sim permanece em vigor. É um padrão de conduta, mas não como meio de salvação. O padrão moral permanece. O padrão em andar na verdade, respeitar, o padrão de ser ético, o padrão de ser verdadeiro, de ser honesto, de buscar o que é correto, padrão de temor a Deus, isso ainda permanece. E uma outra parte da lei era aquilo que trazia o aspecto cerimonial, como a circuncisão, sacrifícios, o que podia comer, o que não podia comer, o que podia beber, o que não podia comer, a obrigação de celebrar as festas, a lua nova e até os sábados. Tem gente que diz que você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Isso é uma discussão longa, eu sei que é. Mas pior é guardar o sábado e se perder de segunda a domingo, né? Vamos lá. A revogação da lei dos mandamentos. Então, o que esse sacrifício de Jesus trouxe? Trouxe a eliminação dessas barreiras que dividiam os judeus e os gentios. Os judeus, eles se achavam exclusivistas do plano de Deus. Mas, lembra que Jesus dá uma visão a Paulo, manda Pedro, aliás, primeiramente, manda Filipe, antes de Pedro até. Lembra que Filipe pregou lá para o eunuco? Filipe foi um dos primeiros apóstolos a pregar para os gentios. Depois veio Pedro. Depois veio Paulo. E assim por diante. Paulo ainda tinha dúvida se ia para a Grécia ou não. Mas Jesus tinha dito que pregar esses mandamentos, esses ensinamentos até em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Por isso que Paulo teve a visão, passa a Macedônia. Paulo não só passou a Macedônia, foi até Roma. Então aquelas viagens paulinas, né? Hoje estamos aqui falando da palavra do Senhor. Porque Paulo obedeceu o ID. Paulo, ele sabia que Cristo tinha rompido essas barreiras. Paulo disse, ninguém me segura. Eu sou embaixador. O embaixador prega. O embaixador leva a mensagem do reino. Você é um embaixador celestial. Então, guarde a mensagem do reino. Zele pela mensagem do reino. Propague a mensagem do reino. Então, Paulo não se deteve porque ele sabia que as barreiras já tinham sido eliminadas e que já não havia mais separação entre judeus e gentios. Porque Jesus, ele disse assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele sabia que que essa lei que dividia judeus e gentios se deu pela revogação
lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Aqui, Mateus 5,17. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Então, visto que ao entregar seu corpo para crucificar, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. A gente precisaria de uma aula inteira para falar sobre essa questão do sacrifício. Mas como já foi dito em aulas anteriormente aqui, existia uma inimizade, existia uma necessidade de reconciliação. Deus promoveu momentaneamente a lei mosaica. Existia uma lei espiritual, o salário do pecado era a morte. Então, animais precisavam morrer, o sangue precisava ser derramado, mas os sacrifícios dos animais não eram suficientes, eles apenas eram medidas paliativas, porque o homem saía de lá, do tabernáculo, do templo, degolava o cordeiro, o bezerro, as aves, mas quando saía dali, pecava de novo. Não havia mudança. E Cristo veio trazer essa mudança, entregando o seu corpo. Então, hoje eu e você, antes de pecar, lembramos de Cristo. Estamos ligados a Ele, porque o Espírito do Santo é dentro de nós. Então, Cristo cumpriu essa lei, Ele se ofereceu como sacrifício. Então, de certo modo, a revogação aqui aludida é a lei da cerimônia. Então, essa obra de Jesus Cristo retirou a barreira, né? O que a gente viu que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Lembra quando Cristo chegou, olhou para o templo, aquela construção linda, imensa, e disse assim, alguém disse assim, olha aí, Jesus, que coisa linda. Olha como essa edificação é maravilhosa. Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Então é isso que foi derrubado. Essa parte cerimonial de precisar entrar naquele templo. Diz que naquele dia em que Jesus estava pregado naquela cruz, e ele olhou para o Pai e disse assim, Pai, a ti entrego o meu espírito, e ali ele morre. Diz que houve um grande terremoto e o véu foi rasgado de cima a baixo. Então todas as barreiras foram quebradas. A barreira entre judeu e gentio, e a barreira entre os intercessores entre o homem e Deus. Tudo isso foi quebrado por Jesus Cristo. A obra foi completa. E ele diz assim, aqui ele diz aqui que pela paz Cristo fez um novo homem. Então, a partir dessa cruz, a partir desse sacrifício, a partir da expiação, desse sangue derramado, a paz foi proclamada. E de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Nós somos esses gentios. A palavra chegou a mim até você. Por obra de Jesus Cristo. E Paulo entendeu isso. Filipe entendeu isso. Pedro entendeu isso. E Paulo entendeu isso. Os apóstolos entenderam isso. A igreja primitiva entendeu isso. Por isso a palavra está aqui, para mim e para você. O ide até os confins da terra. Hoje, a palavra do Senhor vai a qualquer lugar. Temos a internet, por exemplo. Apesar de ainda existir países que proíbem e o acesso à internet é bloqueado, né? Mas, de certa maneira, de alguma forma, a palavra está sendo propagada por causa de tudo isso aqui. Veja a dimensão. Veja o poder da palavra. Veja o que Cristo fez por mim e por você foi grande. E agora eu e você, que deveríamos ser embaixadores, estamos colocando tudo isso debaixo do tapete, debaixo da cama.
Em vez de você ir fazer a obra, propagar o evangelho, falar para as nações, para as pessoas, para os seus vizinhos, seus familiares, os que estão ao seu derredor, que Cristo muda, que Ele salva, que Ele transforma, e você está enfiando a cabeça debaixo da cama. Está engolindo. Nós estamos como o profeta Jonas, mergulhando, adentrando dentro de um barco e se escondendo. Mas Deus acha os Jonas, tá bom? Deus acha os Jonas. Levanta os escondidos. Diga aos covardes que voltem. Cristo fez uma nova humanidade e você faz parte. Você tem que entender que você faz parte desse ministério. Foi só Jesus, não foi só... Você não entrou em uma igreja, você entrou num governo. Você faz parte de um reino. Ele é o príncipe da paz. Você recebeu essa paz, você estava em conflito consigo mesmo, você estava em conflito com a sociedade. Quando eu digo conflito em si mesmo, porque você tinha depressão, era triste, estava angustiado, estava preocupado, era sem esperança, era um conflito consigo, achava que não prestava, você achava que não podia, mas Cristo mudou, como eu disse, te transformou, te trouxe paz, e agora você é mensageiro da paz, você traz paz para sua casa, para o seu casamento, você traz instrumento de paz nas mãos do Senhor, na sua rua, na igreja, você agora faz parte desse reino. E aqui ele traz uma série de descrição do que é paz. Você sabe do que é paz. Você estava em conflito com você e com o mundo. Então, Atos traz paz, né? Conselho de paz, de boas relações. Lucas 14:32 traz conceito de paz para findar conflitos. 1 Reis 4:24 traz conceito de paz em relação ao estado de tranquilidade. Gálatas 5:22 te traz um conceito de paz em relação àquilo que é qualidade espiritual. O que é paz? A palavra paz ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento. Só não ocorre em 1 João, né? O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizade, as relações harmonizadas entre Deus e os homens, sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente. Então, Cristo é o motivo da nossa paz. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, diz lá Isaías. Cristo é a nossa paz. Quem tem Cristo tem paz. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é literalmente a nossa paz. Ele nos dá essa comunhão espiritual. Ele habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. E desse modo, como aqui diz, essa paz repousa na igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os embaixadores do Senhor. Então, essa paz que repousa na igreja é entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, e agora um único povo em Cristo Jesus. Entendeu qual é esse único povo? Então, a nova humanidade formada pela paz. Então, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, brigavam, andavam separados, achando que um era melhor do que o outro, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Onde tem Jesus tem paz. Onde tem Cristo tem paz. Onde Cristo governa tem paz. Então, isso é tudo isso que a gente falou. Essa barreira quebrada, essa ponte, essa união, essa nova humanidade, foi onde Cristo construiu a sua igreja. Então, onde não há circuncisão nem incircuncisão. A circuncisão era uma obrigação dos judeus. Cristo quebra isso.
todas as barreiras religiosas, Cristo quebra. Estamos ligados a Ele. Então, em Cristo, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas foi desfeita. Então, Ele é a paz conquistada, né? Cristo, a paz conquistada por Cristo, possibilitou a comunhão entre Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e com os outros. Então, foi pela cruz, não foi pelo mérito humano. Foi amor, foi paixão, foi sacrifício. Né? Foi pela cruz que fomos reconciliados com Deus num corpo. Então, a gente está até acostumado a ver Jesus pregado numa cruz, né? Mas aquela cruz era um símbolo de vergonha. Era um símbolo de humilhação. E, acima de tudo, aquela cruz era um sinal de maldição. O homem que naquela época fosse pregado numa cruz, morto, é porque ele era tido como uma pessoa não grata naquela sociedade. Os piores castigos da época era ser crucificado numa cruz. Então, símbolo de maldição, de humilhação, de repúdio. Tudo isso era a cruz. E Cristo, sem pecado, foi crucificado. E aqui diz que, apesar de tudo isso, sem culpa, sem mancha, por amor, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Depois você abre lá Gálatas 3:13. O sacrifício de Jesus não foi qualquer coisa. O sacrifício de Jesus não foi só um ato de amor. O sacrifício de Jesus, ele não queria dar só um exemplo de morrer pelo próximo. Existia uma lei espiritual. Existia uma barreira que precisava ser quebrada no mundo espiritual. Você deve acreditar no mundo espiritual. Assim como o mundo material tem leis, o mundo espiritual também tem leis. E Cristo veio quebrar essas leis espirituais que separavam o homem de Deus. Ele veio romper barreiras, construir pontes, abrir portas. E veio reconciliar o homem pela cruz. A cruz não é qualquer coisa. A cruz, ela não foi a derrota de Jesus. A cruz foi a nossa vitória em Cristo. A cruz, ela representa um novo plano de Deus para salvar o homem. A cruz em si era um pedaço de pau, ela não podia fazer nada. Mas aquele que estava na cruz e não permaneceu lá, Cristo não está mais na cruz, tá certo? A gente vê muita imagem de Cristo lá pregada e ele já desceu. E ele já ressuscitou. E ele está no meio de nós. Esqueça o Cristo que está na cruz. Para muitos, símbolo de derrota. Símbolo de fracasso. Uma vez escutei de um grande líder aí, de uma grande religião, o fracasso de Cristo. Não. A cruz foi o cumprimento da vontade de Deus. A cruz foi o pontapé para que você estivéssemos aqui. Para que você fosse nomeado embaixador de um novo reino. Porque ele vive, ele venceu a cruz e ele venceu a morte. E todo o poder foi dado no céu e na terra para ele. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua vitória sobre a morte. E aonde está o teu aguilhão, ó morte? Que possibilitaram nossa reconciliação. Foi lindo o que Jesus fez. Foi poderoso, foi grandioso. Você morrer pelo homem. E a morte não pôde contê-lo. A morte não pôde contê-lo porque não havia nele pecado. Não havia nele
nenhuma possibilidade de condená-lo, de segurá-lo. Ele rompeu as barreiras da morte e quebrou as cadeias do inferno por mim e por você. E aqui diz no próximo slide que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não adianta ser bom é obrigação. Ser caridoso é obrigação, ser amoroso é obrigação, ser honesto é obrigação, ser verdadeiro, falar a verdade é obrigação, não invejar o seu próximo é obrigação, ter uma conduta irreparável era obrigação. Agora, salvação não. Salvação vem de Deus em Cristo. Essa reconciliação foi feita com sangue derramado por mim e por você. Essa reconciliação do mundo com Deus. Então fomos reconciliados na cruz, em um corpo. Diz aqui, a ira de Deus, que por causa dos pecadores estava sobre nós, foi cravada na cruz. Tá bom? A reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo. Agora nós somos família de Deus, igreja de Deus. Você entende agora o que é a igreja de Deus? Você faz parte da igreja do Senhor. Quando você aceita Jesus, quando você se converte a Jesus, quer andar nos seus caminhos, não no caminho de uma igreja, mas nos caminhos de Jesus. Quando eu falo, existe a igreja do Senhor e a igreja de tijolos. Existe uma diferença muito grande, tá certo? Precisamos estar na igreja espiritual do Senhor e numa boa igreja, uma boa congregação, que ajude você a conhecer essas verdades, tá bom? Não ache que você não precisa de uma igreja, você precisa de uma boa igreja, de uma pessoa que se preocupe com você e que pregue aquilo que a Bíblia estabelece, porque ninguém consegue caminhar só, é difícil caminhar só. Eu não acho que você não precise de outra pessoa. Se você é daquela pessoa que acha que, não, eu prefiro, eu só sei estar só, você é egoísta. Você não está sendo um embaixador. Porque não é isso que a palavra ensina. Porque o nosso culto racional é agradável ao Senhor. Estarmos como unidade numa igreja é agradável ao Senhor. Então você se acha cumpridor da palavra de Deus, mas você peca, você erra nesse ponto. Que você que acha que pode caminhar só. Precisamos estar unidos. Porque muitas vezes você se acha autossuficiente, santo demais para andar com outra pessoa. E você perde a oportunidade de ajudar essa pessoa a ir até Cristo. Tá bom? Então, chegando à nossa conclusão, foi em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu todas essas exigências, cumpriu as demandas da lei na cruz. Em relação ao seu sacrifício, derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais, e essas cerimônias eram o que dividia os povos, as nações, as pessoas. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez essa inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. E a partir dela formou um novo povo, a igreja, corpo de Cristo. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que até aqui chegou. Ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo. Isso é só um pedacinho de uma caminhada em direção à estatura de varão perfeito. Quero convidar você à próxima aula, a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Obrigado por tudo, Deus abençoe, em nome de Jesus.